Com relação ao assento, ele tem que ter alguns requisitos mínimos. A altura da cadeira, ela deve ser ajustável à altura do trabalhador. Nós podemos verificar aqui na imagem, né? Então, essa cadeira, ela tem uma altura que pode ser ajustada de acordo com a altura do trabalhador, e a cadeira, né, o mocho do dentista, ele pode ser, né, regulado de acordo com a altura do trabalhador. Essa regulagem de altura, ela deve variar entre 37 a 50 centímetros em relação ao piso, isso é uma norma do Inmetro, tá? Ela deve ter rotação sobre o próprio eixo, então para que você, se for um funcionário de um escritório, para que você possa trabalhar com os objetos que você usa com mais frequência na sua mesa e, por exemplo, acessar uma impressora que você usa com menos frequência sem precisar levantar da cadeira. Você pode usar a rotação para pegar esses objetos que você usa com pouca frequência. O apoio em 5 pés, para que a cadeira seja estável. Deve ter rodízios, né? Então deve ter rodinhas para você fazer pequenos deslocamentos. Não é para ficar passeando com a cadeira na sala, é para fazer pequenos deslocamentos. E a resistência, as rodinhas da cadeira, elas devem estar num bom estado de conservação. Porque se uma rodinha está faltando ou se ela está quebrada e toda vez que você se mexe causa um desequilíbrio, possivelmente no final do dia você vai estar com uma dor lombar, né? Então a cadeira ela tem que estar em perfeito estado de funcionamento. A regulagem do apoio de braços, ela deve ter uma altura entre 20 a 25 centímetros em relação ao centro e deve ser regulado com o cotovelo posicionado a 90 graus, como nós vimos na imagem anterior. O assento também deve ser posicionado com o joelho a 90 graus. O braço da cadeira ele não deve impedir a aproximação da cadeira na mesa, tá? Se for uma cadeira que o apoio do braço não entra embaixo da mesa, você traz o teclado mais perto de você e você usa o apoio do membro superior como um apoio na hora que você for digitar, tá? Isso vale para uma secretária que vai mesclar situações no momento que ela conversa, faz o atendimento de um paciente ou de um colaborador, enfim, a pessoa que vem, né, naquele setor, e que ela vai mesclar com atividades de digitação. Se for uma atividade que envolva exclusivamente digitação, é recomendado que o apoio do braço entre embaixo da mesa e que o apoio seja feito na própria mesa. A base, ela deve ser estofada com material de densidade entre 40 a 50 kg por metro quadrado, isso é uma especificação do Inmetro também. A profundidade útil, ela tem que variar entre 38 até 46 centímetros de largura. Desculpa, a profundidade 38 a 46 centímetros e a largura deve ser no mínimo 40 centímetros, tá? Então, para que você possa abranger pessoas que têm um quadril mais estreito e pessoas que têm um quadril mais largo. Ainda, a borda frontal, ela deve ser arredondada e ela não deve ter o formato que acompanha o formato da nádega. Então, algumas cadeiras que ela tem uma curvatura, elas não são recomendadas, porque se é uma pessoa que tem um quadril mais largo, talvez aquela elevação fique incomodando entre os membros inferiores do paciente. E se é uma pessoa que tem um quadril muito estreito, uma pessoa que tem uma menor estatura, ela vai ficar escorregando naquela região que é elevada. Então é ideal que ele seja reto. O encosto, ele deve ter altura ajustável, ele não deve ser nem muito alto e nem muito baixo, tá? Se ele for muito alto, a tendência é você sentir dor na torácica, e se ele for muito baixo, a tendência é você realizar um apoio na metade das suas costas e vai fazer com que você fique com dor no final do dia. No final da aula nós teremos uma imagem que mostra um apoio adequado da coluna lombar na cadeira, tá?
O revestimento da cadeira, ele tem que ter um material que permita a eliminação do suor. Então, pode ser uma cadeira de couro, para que você possa passar um paninho e limpar. Ou aquelas cadeiras que são feitas com tecido, parecido com TNT, que é um tecido furadinho, para que o suor seja eliminado, para que não acumule bactérias. Imagine que vai ser um trabalhador que vai usar essa cadeira de manhã e o outro que vai usar essa cadeira à tarde, né? Então tem que ser uma cadeira que não favoreça o acúmulo de bactérias. O apoio dos pés, eu já havia falado, ele pode ser exigido, ele não é obrigatório e ele é muito importante para adaptar o comprimento do membro inferior do paciente, do funcionário, né? Então, ele não é obrigatório. Se a pessoa, com o ajuste da cadeira, ela consegue apoiar os seus pés no chão, não é obrigatório que ela use esse apoio para membros inferiores. A norma recomenda que devem ser incluídas pausas para descanso. E aqui uma informação extremamente importante para vocês, dentistas. Vocês precisam fazer pausas entre os atendimentos e realizar alongamentos simples para a coluna cervical e para membros superiores, tá? Isso vai prevenir com que vocês tenham dor. Isso porque nós não conseguimos deixar o ambiente de trabalho de vocês 100% correto. Vocês vão fazer inclinação anterior do tronco, inclinação anterior da coluna cervical, posicionamento algumas vezes acima de 90 graus do membro superior, da articulação do ombro. Então é muito importante que vocês previnam o aparecimento de tendinites e de dores, fazendo pausas entre o trabalho e fazendo exercício físico, atividade física para fortalecimento de membros superiores e da coluna vertebral. Então,